tem medo de espírito? Hoje é essa pergunta que a gente está esperando aí de você, via Facebook. Manda pra gente a sua resposta, porque é disso que a gente está falando aqui hoje. Eu e Carlinhos, a gente está se divertindo aqui falando disso. Esperamos que você que já está com a gente desde o primeiro bloco também esteja. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo, porque é esse o nosso tema. E seguindo, né, Carlinhos, aqui o livro, tem alguma coisa que você Não, quer eu queria dizer? mandar um grande abraço para o meu amigo Luciano Dudu, lá de Uberlândia. Opa! Pensa num homem que vê espírito. Ó, o mineiro lá não é fácil não, mas fala com os espíritos que é uma maravilha, é um médium fantástico. Um grande abraço para o nosso querido que, sem dúvida nenhuma, deve estar nos assistindo. Um grande abraço, com certeza. Carlinhos, vamos seguindo aqui. Então, a gente foi no livro dos médiuns para que a gente possa fundamentar o que estamos falando aqui, para que a gente possa ter alguma compreensão daquilo que a gente está falando. E é legal porque o Kardec vem seguindo numa sequência aqui de entendimento e ele faz uma pergunta. Ele diz assim: desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também que eles são maus, Carlinhos? Pois é, aí eles respondem, claro que não. Ai, que alívio. Um espírito pode ser pouco adiantado, sem que por isso seja mal. Não acontece o mesmo entre os homens? Justamente, né? Ou seja, nós não temos pessoas extremamente simples, Sim. bondosas, maravilhosas, ignorantes em algumas partes dos conhecimentos terrenos, tem limitações nas questões intelectuais, mas é um espírito, pela prática da moral, é bom. Só que quando desencarna, imagina, falaram para ele lá na igreja dele que ele ia ficar dormindo. Aí ele desencarna, aí vê que ele não está dormindo, que está tudo normal, a coisa continua. Ele vai embora ele vai deixar de cuidar da hortinha dele? Vai deixar de cuidar do animal dele? De ir para o trabalho. Ir para o trabalho, dos filhos? Não, ele não está fazendo isso por maldade ou porque ele é ruim. Ele está fazendo isso por ignorância, né? Então, olha que coisa, quando a gente fala inferior, nós não estamos dizendo... Desqualificando. Desqualificando, né? Nós estamos falando da questão material, do conhecimento do mundo, que é uma limitação inerente a essa encarnação. Mas ele é um espírito que ele desconhece desse nosso saber da comunicação dos espíritos, mas ele está ali, ele vai permanecer até um momento em que os amigos espirituais vão recolhê-lo com muito carinho, explicar o que está acontecendo, e aí ele vai ser socorrido. É bem legal isso que você está colocando, porque o desconhecimento da realidade imortal deixa algumas pessoas realmente, acho que todos nós passamos por um momento de adaptação quando estamos do outro lado da vida. E este momento, ele dura tanto quanto a gente não tenha entendimento, porque socorro a gente vai ter sempre. Né? A espiritualidade, os benfeitores espirituais estarão sempre nos... rodeando no sentido de nos dar o acolhimento que a gente precisa. Mas este entendimento também tem que partir um pouquinho daquele espírito. Sim. Então, quanto mais a gente vai conhecendo essa realidade mortal, não é que espírita não vai dar trabalho não, tá, gente? Não é dizer que a gente vai chegar assim numa boa. A gente pode até chegar e vai querer já ficar... Não, mas eu fui um trabalhador. Puxa, tinha um programa ao vivo, gente, a gente suava lá na TV Mundo Maior, porque a gente ficava com medo de errar. Não, isso não vale nada, eu tenho que estar num posto melhor, né? Eu tenue que ser acolhido pelos, sei lá, André Luiz, Chico Xavier. Esse povo tem que vir falar comigo, né? Então quer dizer que a gente... sabe de nada, né? Sabe de nada. Inocente total. Então a gente, não quer dizer que a gente não vai dar trabalho, mas a gente conhece um pouquinho mais, a gente vai ficar um pouquinho com vergonha. Eu falei, é mesmo, né? Acho melhor abaixar minha bola
e seguir e continuar a jornada, porque espíritos estão em todos os lugares e os espíritos somos nós, né? Então a gente brinca, acho que é o Richard Simonetti que tem uma obra que fala quem tem medo da morte, quem tem medo de espíritos. E aí ele fala que, assim, medo do semelhante. Porque você tem medo de quem? Do outro que é um espírito tanto quanto você. E Soraya, e o que a gente quer passar para os nossos telespectadores, se você tem medo, você só pode ter medo se a sua sintonia não for legal. Aí você tem que ter medo até daquele que está encarnado e que trabalha ao seu lado, que dorme na sua cama, que convive na sua casa, né? Ou seja, quando nós estamos numa boa sintonia, se você perceber, olha, eu percebi a presença de um espírito, mas você não está bem? Está bem? Então está tudo bem. Faça a sua prece. É um amigo que está ali ao seu lado, né? E que em determinado momento ele vai ser auxiliado, né? Então tem isso. Então fique tranquilo nessa. É isso aí, Carlinhos. Nós temos, acho que a participação da Sheila. Da Sheila, a nossa querida nosso Sheila abraço. aqui. Ô Sheila, convida outros aqui para participarem também com a gente, uma alegria muito grande. E ela dizendo que ela é espírita desde quando nasceu. Opa. Mas não mente, é uma espírita correta. Ela tem medo de espírito. Isso é bem-vinda ela tem ao mundo medo normal. de dormir sozinha. Ela tem medo de escuro. Então mas, olha, depois, no outro bloco, nós vamos falar aqui, porque Kardec fez essa pergunta para os espíritos, viu? Ele já tinha a mesma dúvida que você, né? Então agora a gente vai falar dos e-mails, Carlinhos, que a gente já tem bastante gente chegando aqui, participando. Vamos agradecendo a participação de todos. Olha, nós temos aqui a Rosineide Alcântara, da Praia Grande. Ela diz assim, tenho muito medo de ver espíritos, mas ao mesmo tempo muita curiosidade. E não é só você não, muita gente tem. É possível desenvolver a mediunidade para ver espíritos ao longo da vida? Ou isso só acontece com quem já vem com essa habilidade? Um grande abraço e está adorando o programa. Nós também. Não dá, amiga. Isso a gente é uma tarefa ou é um chamamento que aquela criatura trouxe no seu plano lá de reencarnação. E não dá para ver quando a gente não precisa ver. Quando a gente vê, a gente tem que saber por quê. Então, tem uma finalidade, não é só para a gente ficar olhando. É um instrumento, é uma capacidade natural, inerente ao seu perispírito, né? Ou seja, ele já veio, já é um instrumento formatado em que você pode pôr o USB da vidência. Ele já vem ali, né, com essa capacidade. Cada um vai desenvolvendo, lógico, que se a pessoa tiver uma vontade, um desejo muito grande, talvez ela não veja, mas ela sinta, né? Ela vai ser treinada, mas não faça isso querendo fazer. Deixe acontecer, né? Não exija, porque a coisa não é uma briga, assim, ó, eu quero, daí não quero saber. E é muito ao contrário, viu, Rosineide? O que muito acontece, na maioria das vezes, aquele que tem vidência diz, não dá para parar de ver. Né? Então, pensa nisso. E como você falou de curiosidade, muitas pessoas têm essa curiosidade. E me vem muito à mente toda a série, a obra do André Luiz, quando ele se coloca como o curioso. Ele é o jornalista que traz, né, entre aspas, o jornalista que traz aquelas notícias da espiritualidade, mas ele, de algum modo, sempre ele era chamado a atenção pelos mentores que o acompanhavam, porque ele era extremamente curioso. Aí ele foi, sabe, dando aquela autoeducada e tal, para poder realmente, se a gente vai ver, é porque há uma necessidade de tarefa, ou até para que a gente chegue até uma casa, como o Carlinhos chegou, porque ficava ouvindo
espíritos andando no teto da casa dele, não é? Então, muitas pessoas, são vários os caminhos que a espiritualidade se utiliza para nos trazer à casa espírita. A gente vai, então, falar aqui a respeito da Fabiana Roseta de Belém. Olha, Carlinhos. Que coisa linda, deve estar um calor lá. Mas a gente deve estar agora no mesmo... São Paulo não está muito diferente, viu, gente? Aqui o negócio está assim 32 graus, 33 graus, o negócio está fervendo aqui. Ela diz assim, gente, tem horas que eu acho que tem espíritos na minha casa, mas geralmente é o meu gato. Ai, que massa. Então, o meu gato derrubando alguma coisa, né? Isso pode acontecer no caso de outras pessoas, mas aqueles que têm medo ou que querem acreditar que tem espíritos ali, acabam acreditando e não enxergando o que realmente está acontecendo. É muito interessante, porque quem tem gato sabe que gato... Anoiteceu, o sujeito pega fogo, o sujeito vai andar, vai correr, vai pular, vai fazer um auê danado. Então, é bem legal. A gente tem que, primeiro, racional, né? O ser pensar a respeito. Faz sentido? Ou tem alguma coisa caindo realmente? Ou existe uma outra força por detrás? Porque a gente também... Um problema elétrico, né? O que mais acontece, a luz começa a apagar e acender, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É o interruptor, né? Não, filho, corre, arruma logo que a casa vai pegar fogo. Não são os espíritos, é o espírito de porco que não arruma a sua casa. Bom, a gente está aqui chegando ao final deste bloco, mas a gente volta já já com você. Responde lá a nossa pergunta. Você tem medo de espírito? Ligue no 286-4360 ou mande um e-mail para cá ou faça sinal de fumaça, tambor, qualquer coisa, mas manda aqui para a gente. Até já.